bem-vindos ao Televisor. Arrancamos a primeira temporada do programa com Filipe Camacho, do Serviço Educativo do Museu da Marioneta de Lisboa. E de Alcobaça chega-nos um convidado muito especial, José Gil, da Companhia S.A. Marionetas. E do lado Atlântico, da Casa Passarinho, em São Paulo, no Brasil, chega e veja o preto. E agora, em direto da Casa da Marioneta de Sintra, o único, o magnífico Agostinho! Obrigado. Bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Agostinho e é com grande prazer que vou apresentar o Televisor, um programa onde a marioneta tem o papel principal. Um programa pro boneco! Não podemos começar este programa sem deixar de lembrar o falecimento da nossa muito querida amiga Maria José Machado, diretora do Museu da Marioneta de Lisboa. Uma grande perda. Nós, as marionetas, a produção deste programa, os Valdevinos, a Casa da Marioneta de Sintra, queríamos agradecer-te muito do fundo do coração tudo o que fizeste por nós. Vamos ter saudades. Hoje temos o nosso repórter de exteriores a acompanhar a conferência de imprensa. Marionetas portuguesas, venho aqui hoje, em nome do Governo e da DGS Marionetas, dar-vos conta da nova situação. Convém, e antes de mais, informar a todas as marionetas que o vírus xilófago 19, mais conhecido por caruncho ou bicho da madeira, só infesta as marionetas de madeira, como o próprio nome refere. Todas as outras marionetas estão protegidas. Portanto, se forem de metal, plástico, tecido ou outros materiais, tenham só o cuidado de andarem limpas e desinfetadas, para não transportarem para perto das marionetas de madeira o caruncho. A causa da aparição desta praga não se prende com um só facto, sendo por isso difícil de justificar com certeza as razões concretas que a levam a atacar determinada marioneta. Sabemos, no entanto, que os insetos que afetam as marionetas de madeira podem ter origem nos níveis de umidade, sendo essa uma das razões para se revelarem, seja em madeiras com teor de água elevado ou baixo. Agora estou disponível para as perguntas. Senhor Ministro, aqui para o canal Televisor, e como podemos identificar o xilófago 19? Bom, procurarem toda a marioneta por orifícios, furos na madeira, seja na cabeça, pés, braços. De seguida, exercer alguma pressão sobre a zona em questão. Se essa área facilmente ceder, é muito provável tratar-se de um ataque de insetos xilófagos. Senhor Ministro, novamente aqui para o canal Televisor, e como podemos prevenir as infestações? A melhor forma é colocarem-se em locais menos úmidos. E se estiverem dentro de malas, sacos ou baús, procurem ter uma ventilação adequada ou utilizem desumidificadores. Como sabem, estamos em constantes reuniões com os especialistas para definirmos a melhor estratégia para combatermos este vírus e tomaremos todas as medidas que os especialistas recomendarem. A prevenção é a chave de uma marioneta saudável. Fiquem em casa.
Bom, e é tudo por aqui, Agostinho. Ficamos com o alerta da DGS Marionetas para ficarmos por casa. Com imagem de Carlos Zeiss e reportagem de Are You Sure de Almeida. Durante o confinamento, quisemos saber o que andavam a fazer as nossas colegas marionetas, os nossos amigos marionetistas e outros artistas que nos acompanham nas nossas aventuras teatrais. Fizemos então algumas entrevistas online, que vos vamos mostrar durante a primeira temporada do Teatrevisor na nossa rubrica Entrevistas Confinadas. Olá, Filipa. Como estão as marionetas do museu a viver este momento tão triste? Olá, Agostinho, e olá a todos os espectadores também. E sim, estamos cheios de saudades de ver o museu cheio de visitantes, miúdos e graúdos, e por isso estamos a aguardar, já um pouco impacientes, confesso, que as medidas de confinamento sejam levantadas para recebermos depois todos os nossos visitantes em segurança. E neste contexto de encerramento temporário, estamos todos também a sofrer outra grande perda, a Maria José, a nossa diretora, que é uma enorme perda para o museu e também para cada um de nós em particular. Portanto, até sempre, Maria José, e os sinos dobram por si. E que projetos estão a preparar aí no museu? Então, neste período temos vindo a desenvolver vários tutoriais para a construção de marionetas simples a partir de materiais do dia-a-dia. E a ideia aí é que as famílias possam construir em casa as suas personagens e que as usem para contar histórias. Sabemos melhor, e sabes melhor do que nós, o quão importante é continuar a estimular a criatividade das crianças e neste período de isolamento, e as artes plásticas, a dramatização, a teatralização, portanto a exploração das narrativas estimulam o imaginário de toda a gente. E sendo absolutamente franca, Agostinho, não há melhor do que a marioneta para estimular todas as aptidões criativas e artísticas, não é verdade? O que aconselho ou o que posso sugerir é precisamente estarem atentos a todas as novidades no nosso site e também nas redes sociais para descobrirem então as nossas atividades. Como é trabalhar para o boneco? Nós trabalhamos para o boneco e com os bonecos, mas todos, a equipa e os bonecos, trabalhamos para um bem maior, para todos os nossos públicos. E isso significa dizer que trabalhamos para os alunos, desde a creche até às universidades, trabalhamos também para os professores e trabalhamos com as escolas. E não só, para as crianças, para as famílias, portanto, para os turistas nacionais, para os estrangeiros também e para adultos, para residentes em Lisboa e trabalhamos também para atores, bonequeiros e marionetistas. Enfim, trabalhamos a pensar em todos os públicos e isso é o melhor do nosso melhor trabalho. Que mensagem queres deixar ao público para visitarem o Museu da Marioneta? O Museu da Marioneta é mais do que uma coleção. É um lugar mágico, é um lugar cheio de histórias e de vida. É a aventura de descobrir e de aprender num universo de histórias ao alcance da mão. Portanto, há um museu em Lisboa a contar histórias. Há quanto tempo é que não se deixam encantar? Venham visitar-nos. Vou despedir-me e agradecer-te teres aceito esta entrevista neste momento tão trágico para todos nós. Felicidades para o Museu da Marioneta. Adeus, Agostinho, foi um prazer falar contigo. E quando o museu reabrir, esperamos pela tua visita. Obrigado e até um dia destes. Eu prometo fazer uma visita ao Museu da Marioneta. Foi a entrevista confinada possível. O Museu da Marioneta, para a felicidade de todos nós, já abriu portas. Continua patente a exposição dedicada ao trabalho de animação do realizador norte-americano Tim Burton. Até dia 4 de outubro. A não perder, visite o museu! Em 2019, realizou-se a segunda Mostra Internacional de Marionetas, Máscaras e Objetos de Sintra.
que todos nós conhecemos por mimos. Foi com grande prazer que recebemos inúmeras companhias de diferentes partes do mundo. Uma delas veio do Brasil, de São Paulo, a companhia Casa Passarinho. E é com eles que vamos estar em direto. Olá, Chica. Oi, Agostinho. Tudo bem, rapaz? Lembra de mim? Sou Feijão Preto aqui de São Paulo, Brasil. Obrigado por ligar para nós, viu? Espera um pouquinho que eu vou chamar minha amiga Chica, tá? Chica! Ô, Chica! Chica, cadê o... Oi, Feijão Preto! Oxe, mas o que tu tá fazendo aí do lado de fora? Tu não sabe que a gente tá de quarentena, não é? Chica! Eu tô aqui dentro, nós estamos aqui dentro da Casa Passarinho. Isso aqui não é fora, não. Ah, é verdade! Então, eu vim aqui te chamar porque o Agostinho, lembra do Agostinho lá de Portugal? Sim. Ele chamou a gente, quer conversar com a gente. Olha ali, ó. O Agostinho, a gente tá no programa? Vamos. Agostinho! Tu lembra de mim, a Chica? Nós somos aqui da companhia Casa Passarinho e esse é o nosso teatro na cidade de São Paulo. Dê só uma olhada. Aqui acontece um monte de coisa linda. Cursos divertidos, shows, teatros. E a gente faz a alegria de muita gente. Só que agora tá fechado, né? Por causa da quarentena. Mas a gente não desanima não, viu, Agostinho? A gente continua aqui fazendo arte, sonhando, brincando, criando e nos preparando pro dia que essa porta vai abrir e vai entrar um monte de criança de 1 a 100 anos com o coração cheio de amor e de alegria para compartilhar. Não é não, Feijão Preto? É sim, Chica. Esse tempo há de vir logo. Manda um beijo pra todo mundo aí de Portugal, viu? Tchau. Um beijo pra vocês. Tchau, um abraço. Tchau. Tchau. Um beijinho também para vocês. Obrigado. Espero vê-los brevemente. Mas como é que é possível uma coisa destas? Uma tragédia. Uma tragédia. Fui aos castings e não me escolheram. E foram escolher este pato. Sim, um pato. Como é possível escolherem um pato para apresentar um programa como este? Eu, uma marioneta, um mestre amador, uma marioneta de alto gabarito, com umas mãos ágeis e um figurino impecável, não me escolheram. Tão primitiva, descalça, nem roupa atrás vestida e as mãos, meu Deus, as mãos. Eu quero ver é como é que ele vai pegar naquela caneca. Durante o confinamento, estivemos também à conversa com o José Gil, diretor artístico das S.A. Marionetas, uma companhia de marionetas de Alcobaça. Voltamos à rubrica Entrevistas Confinadas. Olá, Gil. É um grande prazer estar aqui a falar contigo. É pena não podermos estar juntos, mas quem sabe se numa próxima temporada não nos encontramos aqui nos estúdios da Casa da Marioneta. Fica feito o convite. Diz-me lá como está a companhia S.A. Marionetas nesta altura tão difícil para todos nós. Bem, como é que nós estamos? Nós estamos bem, os nossos bonecos é que estão dentro de caixas, não é? Infelizmente não podemos trabalhar. Desculpa. Infelizmente não podemos trabalhar, os teatros estão fechados. Felizmente a nossa companhia até trabalha bastante, não só em Portugal, mas neste caso infelizmente porque não temos, obviamente, trabalho fora porque as fronteiras estão tapadas, não é? Não se pode fazer nada. Os outros países também estão como nós e alguns piores, mas os bonecos neste momento estão em caixa ou senão vamos tentando improvisar coisas para que as pessoas continuem a falar em nós e vejam o nosso trabalho, como é o caso de ti, que estás aqui a fazer este novo trabalho, não é? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Em princípio vai correr tudo bem, estamos com esperanças que sim, e vamos ver o que vai acontecer. Neste momento estamos em pausa, como diziam os ingleses, em stand-by. Agora em stand-by, mas qual a vossa estratégia para o futuro? A estratégia de há uns anos desta parte da companhia tem sido viajar um pouco pelo mundo inteiro com os nossos bonecos e com a casa um pouco às costas,
nunca esquecendo, obviamente, Portugal, que é um mercado também, que é mais de 50%, mais ou menos, do que nós fazemos anualmente, mas este ano, obviamente, que vamos apostar muito nas deslocações internas, como não podemos fazer mais nada, não é? Infelizmente, ainda estamos numa super incógnita, dizemos assim, mas estamos a fazer uma coisa boa, estamos a ter tempo para arrumar a casa e criar novas produções, pelo menos no papel, para já no papel. Essas produções estão... Desculpa. Essas produções estão bem encaminhadas, estamos a trabalhar para isso. Surge agora neste momento a incógnita de onde é que as vamos apresentar e para quantas pessoas as vamos apresentar. Como sabes, a companhia não é subsidiada anualmente por nenhuma instituição, só muitas das vezes pontualmente e principalmente nas idas ao estrangeiro, nas internacionalizações. Não havendo essa possibilidade, vamos ter que nos reinventar, obviamente. Uma coisa temos a certeza, vamos continuar a trabalhar com marionetas, vamos trabalhar bastante com bonecos, vamos continuar a fazer o que gostamos de fazer para as pessoas e para nós, obviamente, e vamos abrir a caixa e pôr-nos a trabalhar com eles, que é o que gostamos de fazer e que é o que fazemos já há 20 e tal anos. Não é? Como é para ti trabalhar para o boneco? Bem, para mim trabalhar para o boneco ou trabalhar com bonecos é uma situação desde sempre, desde que me lembro de mim, digamos. Faço bonecos desde os 12, 13 anos e profissionalmente à volta de uns 30 e tal anos. Portanto, praticamente a minha vida toda foi a fazer este tipo de trabalho. É uma coisa que eu não consigo separar, os bonecos da minha vida, portanto, estão interligados, é impossível separá-los. E felizmente que isso acontece, porque se não fosse isso também não sei o que é que queria fazer da minha vida se não fosse trabalhar com bonecos. Trabalhar para o boneco é muito bom, recomenda-se. Neste caso, agora, nesta situação, nem se trabalha muito para o boneco, mas pelo menos vamos trabalhando com eles sempre que podemos, nem que seja por esta via, por este meio diferente de fazer teatro ou de filmar teatro de marionetas, neste caso. Não é a mesma coisa que fazermos ao vivo espetáculos, não é a mesma coisa que estarmos numa sala ou numa rua a representar, mas pelo menos é uma maneira diferente, filmar o teatro, e o teatro de bonecos, neste caso. É isto. Obrigado, Gil. Até um dia destes. Obrigado nós por nos teres convidado, por estar aqui, em nome dos S.A. Marionetas Teatro e Bonecos, uma companhia de Alcobaça, em Portugal. Obrigado, então, e... desculpem, eles às vezes saem da caixa e metem-se onde não devem, mas pronto. A todos, até à próxima. Corta. Os S.A. Marionetas felizmente já andam por aí com muitos espetáculos. Visitem o site em www.samarionetas.com. Chegaram à nossa relação alguns vídeos dos nossos fãs. São marionetas que estiveram em casa de quarentena a fazerem os seus vídeos. Marionetas que estão a dar os primeiros passos na arte de representar, dançar, cantar. Vamos à nossa rubrica Caça Talentos! Olá, Roberta! Olá, Riscas! O que se passa, Roberta? É que eu estou triste. Eu quero dar abraço, mas não posso. Tem calma, Roberta. Isto tudo vai passar. Depois podemos dar 1000 abraços. Podemos dar os abraços que nós quisermos. Sabias? Não. Prometes? Sim. Mil é sempre um número muito bom. Mil abraços para quem fez este vídeo e obrigado por partilharem as vossas marionetas connosco. Ficamos à espera dos vossos vídeos. E se quiserem saber como enviá-los, vão à nossa página de Facebook. Aproveitem e façam gosto. E como este ano se comemora o centenário do nascimento da Amália Rodrigues, não podemos terminar este programa sem lhe prestar uma homenagem. Deixamo-vos
com a também grande fadista Josefa Vitorino. E é tudo por hoje. Obrigado por estarem connosco. Para a semana voltaremos com novas entrevistas e novas surpresas. Até para a semana! À casca do Zé Tinhoso, um polícia foi chamado e o Chico ficou furioso por ele ser autuado. Já acabou o carapau, descabeço e colorau, é mudar sempre a pensar no turista. Do mundo é gorofado, é cantá-lo bem timbrado e bem chorado. Já ganhou fama e é um orgulho para o fadista, não pôde mais conduzir. Foi um dia para esquecer e o Chico deixou de sorrir, também parou de beber. Já acabou o carapau, descabeço e colorau, é mudar sempre a pensar no turista. Do mundo é gorofado, é cantá-lo bem timbrado e bem chorado. Já ganhou fama, é um orgulho para o fadista, nesta minha casa de fado. É gourmet toda a comida e o rissol tão afamado é louvado à despedida. Já acabou o carapau, descabeço e colorau, é mudar sempre a pensar no turista. Do mundo é gorofado, é cantá-lo bem timbrado e bem chorado. Já ganhou fama e é um orgulho para o fadista. Dali! Descabeço e colorau, é mudar sempre a pensar no turista. No mundo é gorofado, é cantá-lo bem timbrado e bem chorado. Já ganhou fama, é um orgulho para o fadista. Mas já acabou? Pronto, então vou ver televisão.